Olá pessoas, há quanto tempo eu não dou as caras aqui no canal, né? Desde o ano passado eu não gravo nenhum vídeo e eu decidi fazer esse vídeo esse ano e vou iniciar com uma crítica, né, ao conceito de interseccionalidade, porque eu estava comentando, né, no Twitter e tal, que enquanto ferramenta de análise eu considero a dialética superior à interseccionalidade. E daí tiveram algumas pessoas que tiveram interesse, né, em saber mais, me perguntando assim para eu explicar melhor, etc e tal. E como aquele formato é muito limitado e às vezes acaba fazendo com que a gente simplifique demais e generalize bastante, eu decidi fazer a resposta no formato em vídeo, né? Claro que eu não vou fazer aqui uma tese doutoral, mas eu vou tentar falar sobre os aspectos gerais da interseccionalidade comparando com o materialismo histórico, né? Evidenciar por que eu acho que a dialética ela dá conta melhor de explicar a realidade do que a interseccionalidade. Na verdade, o ideal seria que a gente tivesse a oportunidade mesmo, né, de sentar e estudar especificamente, de maneira paciente e crítica, cada método para a gente entender, né, as especificidades, o contexto histórico, a base social que fundamenta cada visão de mundo, né, cada ferramenta analítica, enfim. Mas antes de entrar no tema do vídeo propriamente dito, eu gostaria também de fazer uma retomada histórica aqui dos anos 60, da conjuntura, né, que o mundo se encontrava naquela década, que foi a década em que ocorreu uma forte resistência à escala global, né, contra o padrão de vida tradicional da sociedade capitalista. Então, vários atores sociais, vários segmentos sociais, sujeitos sociais tiveram um papel importante nessa conjuntura, né, que tinha aí um grande ímpeto de transformação política e cultural da sociedade. Então, participaram desse protagonismo, né, os estudantes com as suas manifestações, os trabalhadores a partir de greves, o movimento feminista a partir de sua reinvenção, né, respondendo aí às questões antigas e novas questões que iam se colocando ao longo do tempo, principalmente depois da primeira onda, mas também o movimento antirracista teve esse aflorou, né, também o movimento por libertação sexual, assim como a contracultura, o movimento hippie, por aí vai. A diversidade de atores sociais também, de certa forma, correspondia à diversidade que existia, né, entre as visões de mundo, entre as formas de agir na realidade, as práticas políticas que cada um desses grupos tomava para si. No momento que houve a explosão, né, das diferenças sociais, em que as identidades dos indivíduos e dos grupos sociais marginalizados passaram a ter importância na cena política, né? Então, esses grupos sociais oprimidos vinham para reivindicar os seus direitos como cidadãos, seus direitos políticos mesmo, né? Porque até então eles não eram basicamente nem entendidos como cidadãos, uma vez que a nível de classe trabalhadora, o status de cidadão e os direitos que ele proporcionava estavam muito mais restrito ali àquela classe trabalhadora branca, masculinizada e que geralmente estava organizado naqueles instrumentos tradicionais de luta da classe trabalhadora, que eram os sindicatos, os partidos e por aí vai. Então, esses grupos, apesar dessa heterogeneidade interna, poderia dizer que existem dois elementos que unificam a luta desses novos sujeitos sociais, né? Seria essa nova forma, né, de entender a política de uma maneira mais horizontal e também de uma forma alternativa, né, a esse padrão, a essa forma tradicional de agir da classe trabalhadora, e também existia essa luta em torno da reivindicação dos direitos civis, né, de seus direitos políticos e de reconhecimento enquanto cidadãos. Então, o legado desse tipo de ação política que envolve aí a luta pelos direitos civis, são as políticas de identidade, né, que foi o meio encontrado aí para que esses grupos sociais oprimidos tivessem seu reconhecimento enquanto indivíduos dentro do direito burguês. E isso ocorria com base nessas novas demandas, né, desses novos indivíduos sociais que apareceram na cena política. Então, por exemplo, o direito das mulheres, né, a questão da luta das mulheres, foram pautados pelo feminismo e transformadas em demandas que foram incorporadas institucionalmente, né, que a lei
buscou operar em cima delas. Então, nos anos 80, e aí a gente entra na questão que interessa, a Kimberly Crenshaw, uma professora de direito estadunidense, né, que trabalha aí a questão da teoria crítica da raça, criou a teoria da interseccionalidade porque ela acabou percebendo que essas políticas de identidade, elas tinham uma tendência a ignorar as especificidades, ou seja, as diferenças mesmo internas que existiam entre esses grupos, né, sociais marginalizados. Então, ela observou que essas políticas eram ineficazes no caso daqueles indivíduos que eram atingidos por uma dupla dominação. Por exemplo, no caso das mulheres negras, que eram mulheres, mas também eram negras, elas ficavam desassistidas na lei justamente por isso, porque o feminismo muitas vezes agia de forma com que as mulheres fossem beneficiadas de maneira universal, não levando em consideração as particularidades, né? Então isso muitas vezes reforçava a opressão dessas mulheres negras. Da mesma forma, o antirracismo, que muitas vezes trabalhava a questão de raça, mas não levava em consideração a questão de gênero, que inclui aí as mulheres negras, que são, na verdade, aquela camada social mais vulnerabilizada. A Kimberly, ela faz um movimento de evidenciar que é o direito, né, que dá as condições para a ruptura, mas também evidencia que o feminismo e o antirracismo, eles são insuficientes em seus próprios termos. Isso dentro da lei, né, porque vale lembrar que essa teoria interseccional, ela foi criada aqui para analisar como esses mecanismos operam dentro da institucionalidade. Então, já de aqui, eu teria algumas críticas a fazer nessa teoria interseccional, como o fato de, por exemplo, ela raramente mencionar a materialidade da condição dessas mulheres negras, assim como também ela conceber a questão de classe como um tipo de opressão, né, que é algo que a gente vai ver mais para frente, que não se sustenta na realidade, além do fato de que ela trata as mulheres como uma classe em oposição aos homens, né, que é um resquício aí da teoria feminista radical. Enfim, mas esse conceito ele não parou dentro dos âmbitos da justiça, né, porque ele foi desenvolvido, foi apropriado aí pelas feministas negras estadunidenses. Para pensar em específico o caso das mulheres negras, né? Então, por exemplo, para Patricia Hill Collins, a interseccionalidade, na verdade, é um conceito, e é mais que um conceito, na verdade, né? Multidimensional. E eu digo mais que um conceito porque, para ela, a interseccionalidade é uma ferramenta analítica, né? Um método pelo qual a gente investiga a realidade, mas também é um marco conceitual, ou seja, teórico, e também um paradigma do conhecimento, uma vez que introduz aí a perspectiva da mulher negra no conhecimento, né? Então a interseccionalidade não poderia ser entendida de maneira unilateral. Nas palavras dela, melhor dizendo, né, a interseccionalidade é uma maneira de entender e analisar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências humanas. Os eventos e condições da vida social e política e o self raramente podem ser entendidos como moldados por um único fator. Eles geralmente são moldados por muitos fatores de maneiras diversas e que se influenciam mutuamente. Quando se trata de desigualdade social, a vida das pessoas e a organização do poder em uma dada sociedade são melhor compreendidos como sendo moldadas não por um único eixo de divisão social, seja de raça ou gênero ou classe, mas por muitos que trabalham juntos e influenciam entre si. A interseccionalidade como ferramenta analítica oferece às pessoas um melhor acesso à complexidade do mundo e de si mesmas. Então, no caso da Patrícia, né, ela mostra que também a interseccionalidade ela não se limita a entender a condição, a particularidade que a mulher negra sofre. A interseccionalidade ela pode dar conta de explicar a realidade social de outros grupos sociais marginalizados, seja por diversos fatores, né, aí seja por idade, por raça, por etnia, por gênero, por sexualidade e por aí vai. Então, quando chega no Brasil, esse conceito ele já está carregado aí por esse nível de desenvolvimento e apropriação que fizeram, né, as feministas negras estadunidenses. Mas essa discussão chega para a gente aqui através da Carla Acotirene, né, que em 2018 publica O que é interseccionalidade. Nesse livro, né, ela discute como essas opressões, essas múltiplas subordinações, elas podem se cruzar, se retroalimentar entre si e se potencializam, né? Então ela analisa aí como essas avenidas identitárias
interagem e refletem sobre a relação entre identidade e poder, utilizando a interseccionalidade para entender, né, essa matriz de dominação colonial moderna. E para ela seria o racismo, a dominação de classe e o cis-heteropatriarcado. Então ela analisa como essas múltiplas subordinações atingem a mulher negra. E tudo isso ela faz através de um pressuposto que não busque hierarquizar essas opressões, né? Então não busque sobrevalorizar a raça sobre o gênero, nem o gênero sobre a raça, nem a classe sobre o gênero e etc e tal. Então através de uma metodologia decolonial, né, que para ela é o feminismo negro e a interseccionalidade, ela vai analisar os efeitos políticos e legais dessa discriminação interseccional. Então ela diz assim, que essa interseccionalidade, né, busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Então, ao longo do texto, por causa desse caráter decolonial, né, a gente vai ver muitas vezes ela se opondo aos instrumentos de validade científica modernos. E ela faz isso através de uma narrativa que se aproxime aí do afrocentrismo, né, e que, nas palavras dela, faça um resgate ancestral diaspórico. Mas eu vou aqui pular para a parte das críticas, onde eu também não vou deixar de expor o conteúdo, que é o principal aqui, e vamos lá. Primeiro que eu vejo que a análise dela sobre mulheres negras se centra muito naquela experiência racial e de gênero das mulheres negras estadunidenses, né? Que tem uma realidade histórica de colonização, de formação social bastante diferentes do Brasil. Então eu sinto a falta, né, de referências brasileiras e de características, de elementos que remetam à nossa própria realidade histórica. Outra questão é que ela muitas vezes sobrevaloriza demais a questão de raça, né? Apesar de dizer que pretende não hierarquizar opressões, na prática, na realidade, é só isso que ela faz ao trazer muitas vezes a questão de raça de forma muito generalizada, onde também cabia ali uma análise de classe. Conjunta, obviamente, mas cabia e que é algo que raramente ela faz, né? Então eu vejo que há muito essa hierarquia, né? E isso é algo, inclusive, que ela assume no decorrer do texto, porque ela diz coisas como a interseccionalidade sugere que a raça traga subsídios de classe e esteja num patamar de igualdade ou analítica. E nesse contexto aqui mais específico, ela fala contra o materialismo histórico, né? Então, tá nítido aqui que há uma hierarquia. Outra questão bastante problemática é ela trazer o Carlos Moore, que recorre a falsificações históricas, creiam, para discutir Marx e Engels. Então, ela traz, na verdade, uma passagem do Carlos em que ele está falando ali que o Marx e o Engels faz um elogio à civilização ocidental, né, europeia, e trata a colonização e a escravidão como um bem à humanidade, porque vai promover essa civilização aos povos bárbaros do mundo, né? Basicamente é essa a crítica dele e dela ao marxismo. Se dá-se ao trabalho de trazer os escritos originais de Marx e Engels, né, iria ver que, na verdade, não tem nada de apologia, não tem nada de elogio nos escritos deles, porque, na verdade, é uma crítica, né, uma crítica, inclusive, a mais radical, mais contundente que a sociedade moderna. Então, Marx está atestando cientificamente o fato de que a escravidão e o colonialismo tiveram uma importância fundamental para a acumulação de capital e para a consolidação do capitalismo enquanto sistema de produção dominante, gente. Não há nenhum elogio a essa lógica capitalista de dominação, não. Então, se essa crítica que ela faz pelos olhos de Carlos ao Marx e ao Engels não é inocente, é completamente, absurdamente desonesta. Ao longo do texto, a gente percebe que aquela ideia dela de ser contrária às ferramentas científicas modernas, né, se dá, na verdade, em última instância, ao marxismo. Ela poderia muito bem fazer uma crítica contundente ao marxismo, mas sempre vem com esse invólucro, né, que coloca aí o marxismo como eurocêntrico, coloca o marxismo aí como salvacionista, o que de verdade eu não entendo, porque, diferentemente da interseccionalidade, o marxismo foi uma ferramenta de ação política que promoveu experiências revolucionárias concretas, inclusive
fora da Europa, e até inclusive muito mais fora da Europa do que no próprio continente de origem, né? Então, para ela, além de salvacionista, né, ela critica essa dimensão total, de totalidade, de universalidade que o marxismo traz em si. E aí ela fala desse caráter também eurocêntrico, né? E é interessante, porque ela restringe o materialismo histórico dialético ao seu local de origem. Em contrapartida, com a interseccionalidade ela não faz isso, porque ela chega a afirmar que antes de serem estadunidenses, as teóricas do feminismo negro são mulheres negras. E aí ela não fixa, né, a interseccionalidade no seu lugar geográfico de origem. Mas o materialismo histórico não, né? Ao que parece, o materialismo histórico nasceu e morreu no século XIX, não saiu da Europa. Para ela, tudo que é eurocêntrico é só o marxismo. Porque o pós-estruturalismo, que incrivelmente também da Europa, nem é mencionado, né? E pós-estruturalismo esse que remete às ideias de Foucault e que, na verdade, é o que fundamenta a base de pensamento dela, né? Que, como a gente já viu, não fica só no âmbito do pensamento e também implica em práticas políticas muito bem determinadas. Então, o antimarxismo, o anticomunismo que a gente vai lendo no decorrer do texto é digno de qualquer conservador. Além dessas críticas mais pontuais, né, que eu fiz, eu também faria umas críticas gerais às ideias que se apresentam nesse livro, como essa concepção, essa noção de não hierarquizar opressões, que se torna uma falácia, né, um jargão acadêmico, uma vez que na prática só o que consegue fazer, uma vez que além dessa tendência, né, de analisar as diferenças intergrupais, acaba interseccionando a realidade ao invés de analisá-la em sua totalidade. Para poder entender a posição que essas mulheres negras estão ocupando na sociedade, né? E essa dimensão total é algo que a interseccionalidade rejeita completamente. E aí outra crítica seria justamente a concepção de que tudo é entendido como um tipo de opressão. Então, a dominação de gênero seria uma opressão, a dominação de raça seria uma opressão e a dominação de classe seria uma opressão. E isso está equivocado justamente porque na sociedade capitalista, que em última instância prevalece e que baseia o modo do capitalismo produzir e reproduzir a vida social, é a contradição de classe, né? Então, a dominação de classe não seria uma relação de opressão, mas sim uma relação de exploração. E aí há toda uma complexidade que precisa ser tratada de maneira mais paciente, né? Então, por exemplo, na sociedade capitalista, só existem pobres, né, pessoas que precisam vender a sua força de trabalho se quiserem sobreviver, se existirem aquela classe de possuidores, né? Então existe aí uma relação necessária de dependência entre um grupo e outro. Sem um, o outro não existe. Além de tudo, da relação de dependência, existe também uma relação antagônica, né, em que esses dois grupos encontram em posições radicalmente opostas no sentido dos seus interesses sociais, né, seus interesses de classe. Então há aí, além da relação de dependência, uma relação de antagonismo. E isso não acontece nas relações de exploração. Primeiro porque as opressões elas podem ter duas naturezas distintas. Então elas podem ser frutos de resquícios de relações pré-capitalistas, assim como é o caso da opressão das mulheres, né, que remete ali à origem da propriedade privada, e também podem surgir de acordo com a sociedade capitalista, assim como o racismo, né, que nasce como uma ferramenta ideológica e material de subordinação da população negra. Então, em outras palavras, as mulheres não existem na sociedade porque os homens existem. A gente nasce aí indeterminadamente, né? Do mesmo jeito as relações sociais, né? Os brancos, eles não existem em função de uma população negra, de uma população não branca. Mas os ricos, eles só existem porque eles são possuidores dos meios de produção numa sociedade capitalista que precisam explorar a força de trabalho de outras pessoas que são, por sua vez, despossuídas e só têm sua força de trabalho para vender, para poder sobreviver. Então, é um modo de vida que depende do outro, né? O rico só existe em função do pobre e o pobre ele só existe em função do rico. Por isso, a relação de dependência e antagonismo. Para Carla Cottireira, para Patrícia Hill Collins e para todas as feministas negras que se apropriam do conceito de interseccionalidade, essa hierarquia, ela não existe. Eu não estou dizendo aqui que a classe ela é mais importante do que a raça para a gente entender a condição da mulher negra. Não é isso.
Eu estou falando aqui que a classe, ela é central, ela é fundamental para a gente entender a materialidade dessa condição da mulher negra, né? Porque uma mulher negra pobre, ela vai ser muito mais, 1000 vezes mais vulnerabilizada na sociedade de classes do que uma mulher negra rica, que ela pode continuar sofrendo machismo, ela pode continuar sofrendo racismo, mas ela não vai sentir essa dimensão material de vulnerabilidade que sofre mulher negra pobre, como eu já falei. Então, mais uma vez, essa ideia de não hierarquizar as opressões, além de ser errônea, né, porque nem tudo é opressão, também acaba hierarquizando de uma forma ou outra. Fala coisas sobre a interseccionalidade, como por exemplo, se os movimentos vão desde onde estejam as populações de cor atentadas pela modernidade. Então, está nítido aqui que há realmente esse caráter racial que centraliza, né, essa análise da condição dessas mulheres negras, das particularidades que essas mulheres negras enfrentam na sociedade. Uma questão que não se circunscreve só a esse livro, né, mas que eu vejo bastante nessas novas correntes teóricas epistemológicas que surgem, né, baseadas aí no pós-estruturalismo, é justamente o foco em analisar a realidade como ela é. Então, juntando com essa tendência que a interseccionalidade tem de analisar as diferenças intergrupais, né, isso acaba dando origem a algo que eu chamo vulgarmente como uma Olimpíada de opressão, né, porque, na verdade, muitas vezes a análise se centra e se encerra em analisar a realidade como ela é, ou seja, atestar quem é o sujeito social, o grupo social mais marginalizado na sociedade, porém sem apresentar qualquer projeto alternativo de sociedade. Nem a palavra revolução entra em questão nesse tipo de produção acadêmica. Então, retomando um ponto que eu falei aqui anteriormente, para mim, todos esses equívocos, todas essas problemáticas, elas se dão muito em volta do fato de que todo o pensamento dela, toda a teoria dela é baseada, indireta ou diretamente, nas teorias pós-estruturalistas de Foucault, né? Que tendem aí a analisar as relações de poder, as relações cotidianas dos indivíduos dentro da sociedade, em detrimento das relações estruturais de poder, ou seja, como as instituições, como o Estado promove essas relações de opressão, né? Como é que eles institucionalizam essas diversas opressões que mantêm os indivíduos e os grupos sociais em posições diferentes dentro das estruturas sociais. De maneira geral, essas teorias tendem também a analisar o discurso como centro de disputa de poder, em vez de analisar as relações, as práticas políticas, os interesses que estão por trás dessa produção de discursos, né? Então, o discurso, o nível discursivo linguístico teria aí uma predominância para analisar as relações de poder. Outra questão seria também colocar o sujeito como o produtor de sentido, né, o indivíduo como produtor dos significados, o que acaba trazendo aí uma separação entre o significante e o significado. Isso é um problema para mim, porque os sentidos atribuídos pelos sujeitos podem ser infinitamente variados, né? Então a gente precisa de um padrão de validade científica, ao meu ver, e esse tipo de pensamento descarta completamente essa possibilidade de haver um consenso, né? Já que as linguagens, os interesses, os valores sociais são completamente diferentes uns dos outros, e isso está completamente ligado à ideia de uma micropolítica, né, em que as ações políticas devam ser circunscritas aos âmbitos locais e regionais, porque não existiria aí um sistema de poder que determinasse ou que institucionalizasse opressões e dominações de todos os tipos. E vale lembrar que essa concepção surge, né, justamente de acordo com aquela realidade dos anos 60, em que os novos sujeitos sociais, né, passam a entender a política de uma forma menos tradicional, mais horizontalizada e de maneira alternativa, né? Essa visão de micropolíticas foi forjada justamente pensando essa experiência histórica desses grupos sociais marginalizados. Tudo isso tem ligação com o fato de que essas novas teorias, elas rejeitam a ideia de totalidade, né? A ideia de universalidade.
Então, a real é que essas teorias pós-estruturalistas são entendidas muitas vezes como novas formas de ver as coisas, social, política e ideologicamente falando, né, que surgem aí no momento de reestruturação capitalista. Então, é nítida uma certa apologia a esses novos valores da sociedade neoliberal, né, que tem aí a fragmentação como um de seus pilares principais. E aí eu poderia passar dias, horas, meses falando sobre pós-estruturalismo, pós-modernismo, neoliberalismo, pós-modernidade, movimentos sociais, enfim. Só que como eu me propus a fazer uma certa comparação e, na verdade, né, evidenciar por que eu acho que o materialismo histórico é superior à interseccionalidade, eu vou encerrar as críticas à interseccionalidade por aqui e vou finalizar o vídeo com apologia ao materialismo histórico, ao marxismo, que é a teoria social, a concepção de mundo e o projeto político ao qual eu estou alinhada, né? Então, o fracasso aqui foi editar o vídeo, né? Ler se cortar, e aí percebi que a parte final toda do vídeo que eu falo sobre o materialismo histórico foi corrompida. Já estou achando que isso é uma conspiração para eu não publicar esse vídeo, porque já tinha dado errado antes, eu falei um monte e a câmera não estava gravando. Na verdade, eu esqueci de botar para gravar, né? Então, de certa forma, eu estou conformada porque eu tô pagando pela minha burrice, né? Enfim. Eu vou discutir aqui alguns pontos que eu acredito ser relevantes para que a gente entenda, né, a minha premissa aqui desse vídeo, que o materialismo histórico, o marxismo, é superior enquanto ferramenta de análise, enquanto projeto social, enquanto visão de mundo, à interseccionalidade. Então, eu começaria começando por uma crítica que para mim é só um espantalho, né, na verdade, que algumas pessoas fazem ao materialismo histórico, que é dizer que o marxismo é uma teoria social acadêmica, né? E pelo contrário do que essas pessoas falam, o marxismo, na verdade, ele surge fora das academias, né? O marxismo foi marginalizado da academia, né? Desse status acadêmico até o final do século XIX, início do século XX, basicamente. Então, diferentemente do pós-estruturalismo, né, que é uma teoria social inerentemente acadêmica e também eurocêntrica. Então, olhando historicamente essa questão, a gente vê que é a própria história que prova a validade do marxismo, né, enquanto um método mais adequado na apreensão da realidade social. E isso fica evidente também quando essas teorias que têm um caráter pós-estrutural, né, rejeitam essa dimensão total da realidade numa conjuntura social em que o capitalismo nunca foi tão globalizado e totalizante, né? Então, é a partir disso que o materialismo histórico ele consegue evidenciar, provar sua superioridade na análise concreta, né, da lógica de produção e reprodução da vida capitalista. Até então, como eu já também aqui citei, né, não existe nenhuma teoria social que conseguiu alcançar o nível de profundidade, de radicalidade com que o marxismo entende, explica e consegue intervir de maneira mais consequente e adequada na realidade social. Então, para finalizar, eu trouxe aqui duas cartas de Engels em que ele discute sobre o método, né, do materialismo histórico. E na primeira carta, que é de 1890, ele diz assim: de acordo com a concepção materialista da história, o elemento determinante final na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso, nem eu e nem Marx jamais afirmamos. Assim, se alguém distorce isso afirmando que o fator econômico é o único determinante, ele transforma essa proposição em algo abstrato, sem sentido, em uma frase vazia. Então, isso aqui já descarta aquela tese de que o marxismo seria economicista, né? Que faria aí o aspecto econômico é o único determinante, né? Quando Engels fala aqui que isso é completamente errôneo, né? Equivocado em relação ao materialismo histórico. E que outras determinações também entram nessa dinâmica. Mais para frente, né, nessa carta, ele vai falar assim: eu e Marx somos aqueles a quem parcialmente culpar pelo fato de que as pessoas mais novas frequentemente acentuarem o aspecto econômico mais do que o necessário. É que nós tínhamos que enfatizar estes princípios vis-à-vis nossos adversários, que os negavam.
Nós não tínhamos sempre o tempo, o local e a oportunidade para explicar adequadamente os outros elementos envolvidos na interação dos fatores constituintes da história. Então, se a gente para pensar no gigantesco trabalho que tiveram Marx e Engels, né, para dar origem aí a uma concepção materialista da história, a gente vê que isso se justifica historicamente também, né? Porque eles não tinham condições, muito menos tempo de vida, de parar e fazer análises profundas, né? Porque isso requer uma certa profundidade de como outros elementos interferir nessa lógica de dominação de classe, né? Justamente por ser uma concepção de totalidade social, o materialismo histórico dá conta, né, de explicar outras determinações, como por exemplo o racismo, que pode entrar nessas concepções, né, ideológicas, mas que também produz materialidade. E aí poderia entrar várias outras determinações, como a questão do gênero, né? Então, o materialismo histórico de fato daria conta de explicar a condição de mulheres não brancas na sociedade capitalista, diferentemente do que pensam os adeptos da interseccionalidade, né, que tratam o marxismo como uma teoria fechada, que é determinista, economicista, eurocêntrica e por aí vai. Na outra carta de Engels, que é de 1894, ele comenta assim: o desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico e entre outros repousam sobre o desenvolvimento econômico. Mas todos eles reagem também uns sobre os outros e sobre a base econômica. Não é que a situação econômica seja causa unicamente ativa e todo mais apenas efeito passivo, mas a ação recíproca na base da necessidade econômica. Então, todos esses fatores, como eu já salientei aqui 1000 vezes, eles também fazem parte dessa dinâmica econômica, né? Então, continuando, o Engels encerra assim: não há, portanto, como aqui e além por comunidade se quer imaginar, um efeito automático da situação econômica, mas os homens fazem eles próprios a sua história, mas no meio dado que a condiciona, sobre a base de condições efetivas que encontram, entre as quais as econômicas, por mais influenciadas que possam ser pelas condições políticas e ideológicas, são, contudo, em última instância, as decisivas. Então, encerrando, né, o marxismo ele é materialista porque ele busca entender o desenvolvimento social ao longo do tempo, de acordo com sua materialidade, né, sua concretude. Ele é histórico porque ele busca as condições históricas desse desenvolvimento, né, e como a gente viu, essas condições, elas podem ser tanto herdadas como criadas, mas também transformadas pelos próprios sujeitos históricos, né? E ele é dialético porque em sua análise total da realidade, ele traz à luz a contradição, né? Traz aí a relação entre a essência e a aparência, vulgarmente falando, né? Problematizando justamente as suas dinâmicas, os seus elementos e suas contradições principais. Então, um exemplo, só para a gente encerrar mesmo, desse movimento, né, de trazer a essência, a aparência, é justamente se a gente pega o caso da opressão das mulheres, que em aparência se fosse uma dominação da mulher pelo homem, né? E quando a gente vai estudar a questão mais a fundo, historicamente, seu desenvolvimento, ela remete à origem da propriedade privada e tem um forte caráter econômico, né? Estrutural, que as relações sociais acabam posicionando a mulher em lugares de inferioridade em relação aos homens, né? Então, a coisa é bem mais complexa do que parece ser. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido dar conta aqui, né? Desculpem aí as simplificações, né, às quais eu recorri, porque realmente é necessário, mas eu vou deixar também algumas referências na descrição do vídeo para que vocês possam, né, se aprofundar mais se desejarem. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!